Fala, senhoras e senhores, bem-vindos a mais um episódio do Venture Fellows Podcast. Hoje a gente tem um fundo de Venture Capital com a gente e o tema é muito especial porque a gente vai falar muito sobre avaliação de fundadores de startups, gestão de pessoas, muita coisa interessante que vocês vão poder aplicar em suas empresas. Quem está aqui comigo é a Bia. Olá, pessoal, sejam bem-vindos e estamos também com o Marcelo. Bem-vindo, Marcelo. Obrigado pelo convite, pessoal. Muito bom. Então, só para lembrar, não deixa de curtir aqui o nosso vídeo, comentar, compartilhar com os amigos, para a gente continuar fazendo esse trabalho de alta qualidade para vocês. Começando aqui, Marcelo, se apresenta para a gente, conta um pouco quem que é o Marcelo Gonçalves. Bom, vamos lá, eu sou um Venture Capitalist, né? Um nome bonito, né? Então, sou um dos sócios fundadores da Domo. A Domo é um fundo de Venture Capital focado em Pre-Seed e Seed. A gente hoje tem 4 fundos na casa, 3 de Seed, 1 de Pre-Seed, 107 startups investidas e a gente se diverte muito fazendo isso e ajudando os empreendedores a crescer. Antes de fundar a Domo, eu e o Rodrigo Borges, meu sócio, a gente fundou a Coolen, e na Coolen a gente fez alguns bons investimentos, Hotmart, Gympass e Log foram os principais, e que deram aí o gás para que a gente pudesse criar a Domo e continuar ajudando e trabalhando com o mercado de empreendedorismo. Legal, muito bom. E pensando aí em potenciais investidas, né? O que vocês principalmente avaliam assim nos founders? Acho que cada gestor tem o seu estilo, né? Cada gestor tem uma matemática própria na cabeça de prioridades. Então é muito difícil uma solução única, né? Então o empreendedor ele tem que ler com quem ele está falando muito bem, né? E tentar entender quais são os valores daquele fundo ou daquele gestor, até para tomar decisão se realmente quer aquele investimento daquele investidor, né? No meu caso, e eu e o Rodrigo normalmente somos muito bem alinhados com relação a isso. Talvez os percentuais mudem um pouquinho entre eu e ele, mas acho que basicamente a gente olha 3 coisas, né? No meu caso, eu diria que 75%, 80% da minha decisão é o grupo de founders, empreendedores e empreendedoras, fazendo uma análise grande de quem são, como se comportam. Aí uns 20% é o produto, né? Se efetivamente é uma solução. A gente não investe em feature, então a gente investe em soluções de problemas reais. Então, e por último, o tamanho do mercado, né? Porque o tamanho do mercado, se não for um mercado grande, não adianta. A gente jamais vai investir na maior startup de um mercado pequeno, porque ela nunca vai ter um valor de saída que justifique o nosso investimento. Então, sendo dado a variável de tamanho do mercado, entre time e produto, eu invisto bastante tempo em entender o grupo de empreendedores e empreendedoras e ver se vai funcionar, né? Porque todo investimento é um casamento, né? São 10 anos que a gente espera passar juntos, pelo menos, e ficar 10 anos juntos já não é fácil, normalmente, né? Se for com pessoas difíceis, aí já fica menos fácil. Ainda. Legal. E quando a gente olha para a avaliação de time fundador, né? Eu entendi que isso é o fator mais importante para você nessa tomada de decisão. Como que você implementa essa decisão estratégica de investir ou não nesse time? O que você observa em termos de competências, de atitudes? O que você olha a fundo para dizer que um time é bom ou não? Para tentar dizer, né, Miltinho? Porque a gente nunca sabe, né? A gente vai descobrir um pouquinho depois aí, ao longo da jornada. Mas ao longo do tempo, né, são 10 anos de investimento, falando com centenas de startups por ano e com milhares de pessoas por ano e convivendo com um monte de investidas, a gente vai tentando refinar um pouco a maneira de pensar. E aí tem algumas características, né? Quando a gente fala do grupo, antes de entrar no individual, tem aquela clássica, né, do Hapster, o Hipster e o Hustler, né? Então a gente acha que um time de 3 é um time de um bom tamanho. Do ponto de vista de ownership, são 3 sócios que vão ao longo do tempo, se a empresa der certo, valorizar e ter um bom patrimônio, de preferência com características complementares, né? Difícil a gente fazer um investimento quando só tem comercial lá, não tem nenhum técnico. Aliás, ter um CTO é fundamental numa empresa de tecnologia, a gente não abre mão.
de ter um CTO founder. 4, 5 founders, a gente já começa a pensar que começa a ficar mais difícil a tomada de decisão. A democracia está longe de ser um sistema perfeito. E o ownership também vai ficando, à medida que eles vão sendo diluídos, talvez vai ser pouco lá na frente para um grupo de founders tão grande, né? Então a gente normalmente não vai olhar tanto um grupo de muitos founders, né? 2 é um ótimo número também, né? Porque algumas funções são bastante compráveis, né? Sem querer diminuir as características. Um CFO ou um CMO é mais fácil de comprar do que um CTO. Então, normalmente, tendo um bom CTO, o segundo sócio ou a segunda sócia ter uma característica mais comercial ou mais operacional, você consegue trazer uma terceira pessoa com mais facilidade. E um founder solitário, né, eu sempre faço a pergunta, se ele não arrumou ninguém para ser sócio, por que eu? Né? Então, é uma pergunta difícil. Isso não quer dizer que a gente não investe em solo founders, a gente investe em solo founders, mas a gente tem um olhar um pouco de tentar entender por que ele é um solo founder, né? Uma coisa que a gente tem visto é que o solo founder, normalmente, ele já fez uma saída, ele já foi parte de um grupo, ele já fez uma saída, ele já participou de uma dinâmica e resolveu fazer uma carreira solo porque ele já sabe um pouco mais o que fazer. O solo founder de primeira viagem, eu diria que é uma decisão um pouco mais difícil, né? E quando a gente olha o grupo, né, e aí saindo do grupo, começando aí para o individual, né, independente do tamanho do grupo, a gente tem que entender que tem um líder naquele grupo. Porque, de novo, né, repetindo, a democracia é um sistema com falhas, né? É bom, mas é um sistema com falhas. Então, se toda decisão vai ser colegiada, a gente entende que tem horas que as decisões não serão tomadas. E é nessa hora que a gente entende que tem que ter um líder. Uma pessoa do grupo tem que ter uma liderança um pouco mais clara do que as outras. Eu acho que isso é super natural na dinâmica dos grupos. E essa mesma característica de liderança, aí quando a gente vai para o individual, é uma característica de inspiração, que é esse founder que vai conseguir inspirar outras pessoas a embarcarem no seu sonho, né? Quem acha que vai trabalhar numa startup de early stage para ganhar um puta salário, está enganado. Então, você vai porque você se encantou com aquele grupo de founders, se encantou com aquela startup, se encantou com aquela missão e você quer fazer parte daquilo. Se não houver um founder inspirador, uma founder inspiradora, não vão conseguir trazer essas pessoas para embarcar nessa jornada bem no começo, né? E aí continuando, né, aí já indo mais para as características individuais, né, eu gosto muito dos founders que ouvem, né? E escutar para mim não é ficar calado quando eu falo. Escutar para mim é a gente engajar em conversas, né? Eu ter uma opinião, o founder ou a founder ter outra opinião e a gente investir um bom tempo de conversa para que no final dessa conversa a gente chegue à conclusão que a minha opinião era melhor, que a opinião dele ou dela era melhor, ou que que a gente achou uma terceira solução, mas que a gente fez isso junto, né? Normalmente o founder que já está com tudo pronto, olha, não, eu já sei exatamente o que eu quero, Marcelo, você não preciso dos seus conselhos, eu só quero o seu dinheiro. Esse é um founder que comigo não funciona. Já inclusive passei algumas startups muito boas porque o founder ele não precisa de ajuda na cabeça dele. Acho que todo mundo em algum momento precisa de ajuda. A vida de empreendedor é muito solitária, né? Então, mas para quem acha que não precisa de ajuda, então eu respeito e fico fora, né? Uma outra característica que é fundamental para qualquer empreendedor é a gente entender que naquele grupo existe resiliência, né? Porque a vida de empreendedor é chorar no chuveiro, se perguntar à noite por que está fazendo isso, né? São 9 tombos e um sorriso, 9 tombos e um sorriso, é má notícia todo dia, né? E às vezes vem uma boa notícia. Se não for forte e não tiver uma visão dessa missão, se a gente não sentir que existe esse grip, né, de que eu vou ficar nesse negócio e eu vou fazer esse negócio dar certo, não vai ficar. A gente já viu empreendedores desistirem aí ao longo do caminho, às vezes a pressão é muito forte, às vezes... E o custo de oportunidade para pessoas inteligentes é alto de ser empreendedor, né? Às vezes, você empreender numa carreira, numa grande empresa, num grande banco, numa grande consultoria, ganhando um grande salário, também é empreender, né? Você está empreendendo na sua própria carreira. Tem gente que prefere esse conforto do que empreender numa própria empresa. Então, a gente tenta buscar os founders que a gente entende que tem essa visão e
essa característica, né, de que, puta, eu não quero emprego, eu quero montar um negócio, eu tenho uma visão, é um pouco por aí. Acho que, de maneira geral, é um pouco aonde eu olho, né, e o que eu olho, né, quando eu tô fazendo uma análise. Long story short, então, só para fazer um compiladão, porque você falou muita coisa importante. Então, você olha se são formados por mais de uma pessoa, né? Então, se for 3 pessoas, que seria o ideal. Tem que ter pelo menos uma pessoa que seja de tecnologia, para garantir a infra tecnológica. Tem aspectos comportamentais super importantes, que você falou de inspiração, de liderança e resiliência. Capacidade de ouvir. Capacidade de ouvir. E se a gente for juntar todos esses, né, eu acho que tem um em comum é a paixão, né, que você falou. Então, quando você fala de todas as questões de inspiração, liderança, resiliência, e até a questão de ouvir é ter paixão para aquilo que faz, ouvir o que os outros estão colocando para fazer o melhor de si, né? Muito bom. É isso? É isso mesmo. Você acrescentaria mais alguma coisa? Não, é por aí, é por aí mesmo. A gente tem que achar founders apaixonados, exatamente isso. Quando a gente sente aquela paixão, vai falar da sua startup e a gente vê brilhar o olho, é um primeiro grande passo. Em 2021, o custo de oportunidade de fazer uma startup com valuations altos era baixo. Então, alguns empreendedores que talvez não tivessem essas características foram montar startups, porque se você tivesse um bom currículo, fazer um valuation de 100 milhões não era difícil, né? Não vou dizer que é fácil, mas não era difícil. Eu acho que hoje, realmente, quem vai para o mundo de startups, principalmente nesse batch 23, 24 e possivelmente 25, realmente serão pessoas que têm paixão pelo negócio e que a gente está vendo muito pessoas que já viveram aquele problema, seja como executivo, seja como participante de um mercado, entende aquela solução, entende aquele problema e olha, eu tenho uma solução para esse problema, mais do que simplesmente pessoas que são brilhantes, que são super inteligentes e que de repente pegam um copycat de uma solução qualquer chinesa ou americana e trazem para o Brasil. Não tem erro, eu não vejo nada de errado em fazer isso, mas eu normalmente gosto mais de pessoas que entendem do mercado trabalhando aquele mercado. Para mim é muito difícil uma pessoa que nunca viu seguros na vida, que não sequer comprou um seguro, de repente vira CEO de uma seguradora nova, do zero, com algumas verdades que talvez não tenha vivido. Acho que é um pouco mais complicado, né? Eu acho que talvez o que eu acrescentaria nessa lista é um relacionamento com o mercado que ele está trabalhando, ou ela está trabalhando. Assim, por que você está fazendo isso, né? Qual é o seu background para se envolver com isso, né? Então também sem juízo de valor, também é uma característica que eu procuro. Antes de passar para a próxima pergunta, só uma última, que essa aqui chegava muito para mim lá no FEA Angels. Milton, tem aqui uma startup super bacana. A pessoa tem experiência no mercado, é apaixonado, é inteligente, só que não tem a tecnologia. E ele chega para mim e fala assim, poxa, tô querendo montar isso, mas vou usar uma tecnologia terceira, não tô CTO, mas usando isso aqui, acho que vai dar certo. E aí, você investe ou não investe nesse empreendedor? Provavelmente, nas primeiras conversas, eu vou falar para ir procurar um CTO, para dar pelo menos 5 a 10% de participação na largada, não é stock options. E se não tiver, eu acho muito difícil. Vai ser bem difícil. E por quê? Porque não é só entender de tecnologia, né? Você tem que... Um CTO, uma pessoa que entenda de tecnologia dentro do grupo, ele está olhando o futuro, né? Hoje eu tenho 10 clientes, e quando eu tiver 1 milhão de clientes, né? Uma pessoa que não entende nada de tecnologia, ele pode ter a melhor ideia do mundo, mas ele não sabe o impacto que isso vai ter, porque isso pode viabilizar ou inviabilizar uma ideia. Tem ideias maravilhosas que não vão dar certo porque não existe tecnologia para aquilo acontecer, né? Então, a gente vê muito... Por mais que o papel aceite tudo, né? O Excel e o PowerPoint são grandes fábricas de sonhos, às vezes tem caminhos meio óbvios, né, de A para B que não vão acontecer porque não existe tecnologia para aquilo. Então, se você não tiver uma pessoa que entende de tecnologia para pensar o futuro dentro da empresa, mais até do que o presente, né? Porque realmente o presente uma software house resolve. Mas se esse presente não estiver conectado com o futuro, aí fica bem complicado. Muito bom. E pensando já num investimento feito, para quais subsistemas de RH vocês costumam prestar mais atenção? Pensando aí em recrutamento e seleção, pensando em desenvolvimento, remuneração? Como investidor, né, hoje a gente tem alguns investimentos na área de recursos humanos, né? A gente tem
na parte de línguas, a LinguaPass. A gente tem na parte de treinamento e desenvolvimento de soft skills, a Learn to Fly. A gente tem a Radar Fit na área de mudanças de hábitos, né, e mudança e procura de hábitos saudáveis. A gente tem a RocketMath na área de recrutamento e seleção, usando inteligência artificial. Então, a gente gosta bastante e a gente está atento às tendências, né? A gente está vendo aí um pequeno movimento, um começo de movimento de consolidação na área de tech, de HR Tech, alguns winners já aparecendo muito claramente, né? Então tem coisas que já é mais difícil a gente olhar, né? Olhar o recrutamento e seleção puro hoje é um pouco mais complexo. Eu acho que já tem algumas startups que já estão bastante bem desenvolvidas, né? Então a gente tenta olhar alguns nichos e como esses nichos vão conviver com esses sistemas grandes e essas startups que já estão maiores, né? Uma coisa muito importante quando a gente faz um investimento, independente da área, assim, quem vai comprar e por quanto essa empresa lá na frente. E aí a gente já começa a ver que RH, a gente já tem deals andando, né? Então, desde startup comprando startup, e até, eu acho que uma hora os grandes provedores de sistemas e soluções de RH vão começar a olhar também para isso. Então, é um mercado que a gente gosta. Eu acho que para o fundo atual a gente já investiu o percentual do fundo que a gente queria em recursos humanos. No próximo fundo a gente volta a olhar. Legal. E aí, numa ótica de investidor, quando você está no relacionamento com o fundador, imagino que você deve ter umas agendas muito fortes no aspecto financeiro, até para saber como está a saúde financeira dessa empresa, mas também na parte de estratégia. E quando a gente olha para a área de estratégia, não tem como não falar de pessoas, né? Até que ponto o fundo ele entra na operação de uma startup para aconselhar em relação às partes de recrutamento dentro dessa startup, ou na parte de desenvolvimento organizacional, ou na parte de avaliação de desempenho. E se vocês também, enquanto Domo, né, se vocês têm algum framework, alguma receita de bolo para esses founders, para como implementar um RH estratégico para eles poderem crescer da melhor forma possível. Bom, o nosso investimento, ele normalmente é o primeiro investimento institucional da startup depois do anjo. Então a gente vai estar olhando com startups com 7 a 20 funcionários que de repente recebem um cheque de 5 a 6 milhões de reais e tem que contratar 40 pessoas. E não tem ninguém de RH lá, né? Então, normalmente, a primeira coisa que a gente recomenda é a contratação de um profissional de recursos humanos. Para daí a gente seguir as outras 39 contratações que vêm depois, né? Então, a contratação de uma pessoa de RH é uma das primeiras coisas que a gente recomenda. O nosso framework de investimento, ele começa com o que a gente chama de plano de 100 dias. Então, a partir do momento que a gente faz investimento, a gente senta com o empreendedor e a gente cria uma série de tarefas para serem cumpridas nos primeiros 100 dias. E essas tarefas estão em todas as áreas, né? Desde a área de organização financeira, tecnologia, área de vendas e área de recursos humanos. Normalmente, o primeiro task é contratar a pessoa de recursos humanos e dali para frente a gente seguir contratando as pessoas que precisa contratar e começando a botar no papel aquela ideia de cultura que está na cabeça dos founders. E que não vai acontecer de maneira organizada sem uma pessoa de recursos humanos. Ela acontece de uma maneira mais orgânica sem uma pessoa de recursos humanos, mas para acontecer de maneira organizada, você tem que ter uma pessoa de recursos humanos. Então a gente a gente recomenda muito que isso comece. Enfim, vocês conhecem bem, vocês trabalham muito com a gente, né? Então vocês sabem que a gente está sempre recomendando as melhores práticas de contratação, criar um banco de talentos, enfim, a gente está sempre tentando ajudar as startups da melhor maneira a trazer boas pessoas para embarcar nas viagens deles e tudo começa pela contratação de uma pessoa de recursos humanos. Perfeito. E os investimentos que vocês fizeram, melhores sucedidos, o que eles fizeram de diferente em relação aos demais? O investimento mais bem sucedido que eu fiz na minha vida tem muito a ver com cultura organizacional, né, que é o Hotmart. Eu costumo dizer para a turma lá que o Hotmart ele não criou uma cultura organizacional, ele criou uma religião organizacional. As pessoas que trabalham no Hotmart amam trabalhar no Hotmart, né? E o João Pedro e o Matheus, eles já tinham uma visão do que seria, né, a cultura da empresa. Eles já tinham valores muito fortes definidos e foram refinando isso, né? O Culture Book
O João tem uma história ótima, né? Que ele leu que na Zappos, né, o Tony Xia, na Zappos tinha criado um Culture Book, ele mandou um e-mail pro Tony Xia pedindo uma cópia do Culture Book. Isso estamos falando de 2012. E o Tony Xia respondeu e mandou o livro para ele, né? E ele leu aquele Culture Book da Zappos e resolveram criar o Culture Book do Hotmart, que vem crescendo, né? Não sei mais, hoje eu já perdi a conta de quantos mandamentos, né? Quantos pontos de cultura, mas aprenda algo novo todo dia, né? Dê um abraço em alguém todo dia, inove sempre. Enfim, tem uma série de conceitos super bacanas que eles praticam. E o João e o Matheus, eles têm uma frase muito boa, que cultura é aquilo que acontece quando o founder não está na empresa, né? E é muito forte, né? Eu vejo isso acontecer muito forte no Hotmart, né? Eu estava no Fire semana passada lá em BH, 8 mil pessoas, né? Hoje já é um dos maiores festivais da Creator Economy no mundo. E os troopers, né? Que é como a gente chama a tropa lá do Hotmart, se voluntaria para trabalhar os 3 dias. Eles vão como voluntários para trabalhar os 3 dias no festival. E você vê o brilho no olho de cada um. Os 1.700 funcionários que o Hotmart tem no mundo, você vê o brilho no olho de cada um e você vê essa identificação muito forte com a cultura da empresa. Eu acho que o que fez o Hotmart chegar onde chegou foi a cultura da empresa. Acho que seria muito difícil o Hotmart chegar onde chegou hoje com enfim, filiais em 6 países, com vendas para mais de 100 países, 1.700 colaboradores. Troopers, se a cultura não fosse muito forte. Assim, se as pessoas não tivessem muito claros o que eles têm que fazer, como fazer, essa visão de ajudar as pessoas a viverem do que amam, né? de criar creators, né? De ajudar creators a se viabilizarem como financeiramente, né? Primeiro como empreendedores individuais e depois como empresas, né? O Hotmart já está naquele fenômeno de criar submercados, né? Então agências de lançamento, né? Que foram criadas a partir de pessoas que sabiam fazer lançamentos. E eu acho que isso tudo é fruto da cultura. E eu acho que é muito difícil uma startup atingir os níveis de crescimento que um Gympass tem, que a Hotmart tem, para falar de 2, se você não tem uma cultura muito forte. E aí, de novo, né, quando a gente olha os founders, né, o César, o João Pedro, o Matheus, o João e o Vini, o quanto eles se doaram para a empresa e o quanto eles ajudaram e são embaixadores da cultura, né? O João do Gympass, basicamente ele virou um embaixador da cultura, né? O João viaja de país para país, enfim, falando de cultura de Gympass e fazendo com que as pessoas entendam o que é o Gympass e comprem a briga da saúde, né? O João e o Matheus é a mesma coisa, né? Cada um no seu estilo, e todos eles, você vê um founder líder, inspirador e que trabalha muito isso e que consegue fazer com que a cultura efetivamente esteja em todos os lados da empresa, né? Não, eu concordo demais. Quando eu trabalhei no Gympass, eu lembro que eu entrei lá na virada da primeira rodada institucional, em 2014 para 2015. E tinha um evento que a gente tem até hoje, né, que é o Retreat. E aí a gente convidava todos os funcionários aí pro interior. E uma coisa que marcou muito para mim foi ver o César cozinhando macarrão para todo mundo, né? Então, é uma simplicidade, mas diz muito sobre o aspecto de liderança e de empatia, de se colocar próximo ao outro e falar, cara, eu tô aqui do seu lado, sou que nem você, e vamos construir algo juntos. E o João também, é nesse estilo. Eles iam para Minas, né, que boa parte deles são de Minas, voltava pro Gympass, trazia doce de leite, dava doce de leite para todo mundo. São umas pequenas coisas que você vê como constrói uma cultura forte e que extrapola só o profissional, né? Você consegue trazer a pessoa para dentro vinculada emocionalmente. É um fator da inspiração, né? A gente foi panfletar no parque muitos finais de semana. O César fez eu panfletar num sábado, 7 horas da manhã, tava frio pra caramba. A gente tava montando o Studio Pass na época, né? Que era um business mais B2C. E eu falei, Bia, vamos lá no Parque Vila Lobos panfletar pra validar o modelo de negócio do Studio Pass. E tava lá a gente com o cupom de desconto, fazendo as pessoas. Foi uma experiência muito bacana. Me marcou muito e me forjou muito enquanto profissional também, né? Então foi uma experiência muito bacana. Passando para um outro tópico aqui, esse é um pouco mais polêmico. A gente teve recentemente a pandemia, né? Então isso impactou no formato de trabalho das organizações, seja startups, seja empresas mais consolidadas,
de forma que o remoto foi adotado de maneira unânime, né? Não tinha outra alternativa se não fosse trabalhar no remoto, principalmente em ambientes corporativos. De lá para cá a gente tem visto uma força motriz muito grande para o presencial. Como que vocês, Domo, têm enxergado isso nas novas startups? Se elas têm ido num caminho de ser 100% remoto, se elas estão sendo num caminho de 100% presencial ou híbrido, e o que vocês têm recomendado? O que vocês veem que são as melhores práticas para essa empresa poder construir uma vantagem competitiva e conseguir trazer bons profissionais também, né? Eu acho que cada empresa vai achar o seu modelo. É difícil, não tem um one size fits all, né? Então, a gente costuma falar da nossa experiência. Então, na Domo, a gente adotou o híbrido. Então, segunda e sexta é home office, terça, quarta e quinta é presencial. Para nós foi muito importante voltar para o presencial, porque o nosso business é um business de relacionamento. A gente tem gente jovem trabalhando na nossa equipe, a gente é formador de talentos, né? Eu diria que a maior parte das pessoas, tirando os founders, estão na Domo com a gente há bastante tempo e vão crescendo, né? Foram evoluindo e crescendo dentro da empresa e vão achando os seus caminhos. Mas tem uma hora que é ali, no café, numa reunião, Putz, cara, posso falar com você 5 minutos? Posso falar com você... Pô, vamos sentar ali, vamos conversar sobre um assunto. A gente entendeu durante a pandemia que, inclusive, a gente teve contratações na Domo de pessoas que entraram e saíram, eu nunca vi. Fora vídeo. Porque não faltou aquela parte de estar junto, né? Então, para nós o modelo funciona. A gente gosta do modelo híbrido, o modelo funciona. Eu acredito muito no modelo híbrido. Eu não acredito no full presencial, como também não acredito no full home office. Tem muita startup que não tem nem escritório. Ok. Eu nunca vou julgar, mas eu acho que todo mundo deveria ter alguns momentos juntos, até porque tem vários aspectos no dia a dia, principalmente numa startup, né? Um pouco menos na Domo, mas um pouco mais na startup em ritmo de crescimento. Existem coisas que o body language fala, né? E às vezes você está lá vendo um comportamento de uma pessoa fora do vídeo, às vezes no trato pessoal com outras pessoas, às vezes no body language você pode começar a identificar algumas qualidades ou alguns problemas naquela pessoa, e que só o vídeo, num momento super controlado, aquilo não vai acontecer. Então, eu realmente não acredito no full remote. Acho que até dá o full remote para algumas posições. Olha, tem umas áreas de programação, que talvez até pela própria característica do programador, né, que eu não estou muito afim de ser amigo de ninguém, né? Estou afim de programar aqui depois de dormir, ou jogar, ouvir música, whatever. Então, acho que tem algumas coisas que dá para fazer, mas existem outras coisas que definitivamente não dá para fazer. E esse é um fator decisivo para vocês tomarem a iniciativa de investir numa startup? Não. Até porque, sabe, lá atrás, se eu voltar para 2013, a gente, quando eu montei a Coolant, eu e o Keith, na época a gente chegou a pensar, a gente falou assim, cara, vamos alugar um escritório, vamos resolver o problema das startups, né? Vamos botar um financeiro, um RH, um contador e um advogado lá sentado com a gente, e o pessoal já entra lá, já senta e a gente, como se fosse uma incubadora, né? E o que a gente descobriu ao longo das conversas é que cada grupo de founders tem o seu sonho. Tem um que sonhou em ter uma mesa de totó, o outro quer ter uma mesa de ping-pong, o outro quer ter uma mesa quer ter um videogame, o outro não quer ter nada disso, quer ter uma biblioteca de livros físicos. Então, cada um tem o seu sonho, é difícil. Eu tenho que acreditar que aquele time vai liderar um grupo para ser uma grande empresa. Ponto. Como ele vai montar a empresa dele, aonde ele vai montar a empresa dele, não me interessa. Desde que eu entenda que ele vai conseguir, do jeito dela, montar da melhor maneira possível. Então, não é um decisor. Perfeito. Falando agora da contratação a nível da gestora, quais são os principais atributos que vocês olham? Eu converso muito com a minha turma lá na Domo, né? Gente, vocês têm que entender o que é Venture Capital. E a minha recomendação para quem quer trabalhar em Venture Capital é, primeiro, entenda o que é Venture Capital. Não... Tem um lado sexy, né, de unicórnios e múltiplos 50 vezes, né,
que é muito bonito, mas é muito difícil, assim, é muito difícil, é muito difícil. As coisas demoram a acontecer, é um processo longo, uma startup leva 10 anos para se tornar uma grande empresa, um fundo leva 7 a 8 anos para dar resultado. Então não é um banco de investimentos, não é que no final do ano tem bônus para todo mundo. Não tem, gente, não tem. Quem está querendo ficar rico em 2 a 3 anos trabalhando em Venture Capital, não venha. Não vai acontecer. É um planejamento de carreira de longo prazo. Então, e tem que ter, para você ir para esse longo prazo, de uma maneira ok, você tem que ser apaixonado por empreendedorismo. Porque se você não for apaixonado por empreendedorismo, você não vai querer ficar 6, 7 anos, quase como numa startup, numa remuneração muitas vezes abaixo do que poderia ganhar no mercado num banco de investimentos ou numa grande consultoria, esperando um resultado que virá lá na frente, ou não. Né? Então, tem que ter cabeça de sócio, né? Tem que ter um objetivo de querer ser nosso sócio, né? Então tem que olhar para mim, para o Rodrigo, para o Felipe, para o Márcio e falar, eu quero ser sócio desses caras, eu tenho vontade, eu admiro eles, eu quero fazer parte disso, né? E tem que entender que não é um business de remuneração rápida. Isso, para nós, é um desafio, porque a turma nova que está saindo aí das boas universidades tem oportunidades, né? E às vezes o amigo, né, que toma cerveja com ele está ganhando mega bônus, né? E a gente ainda não está pagando mega bônus. Espero que a gente consiga, né? Toda a nossa jornada está focada em a gente conseguir dar resultado nos fundos, dando resultado nos fundos, ganhar performance, e ganhando performance, poder premiar todo mundo que está nessa jornada com a gente. E não é diferente em nenhum outro fundo. A verdade é essa, não é diferente. Então, trabalhar em Venture Capital é trabalhar na ponta extrema dos ativos financeiros. É o ativo financeiro de maior risco, de menor liquidez e de potencialmente maior retorno. Então, tem que gostar muito. Você entende que os fundos de Venture Capital têm alguma vantagem competitiva em termos de construção de carreira para esse profissional? O que um fundo pode oferecer para um profissional que quer trabalhar? Tem muito aprendizado. Tem muito aprendizado porque você está olhando dezenas de startups acontecendo, né? Porque estão dando certo, porque estão dando errado, né? E quando você vai montando a empresa, né? Hoje, os líderes das áreas todas da Domo são pessoas que foram formadas dentro da Domo, que começaram, a maior parte deles como estagiário, que foram criando uma área, né? Então, seja a área de KPI, Portfolio Management, né? Não é uma área que foi uma área que a gente inventou, criou, e hoje tem 2 pessoas espetaculares trabalhando com a gente e que estão lá bolando eu olho o Marcão e o Melo, eles estão lá bolando, né? Como é que a gente faz uma planilha assim, como é que a gente faz assado, como é que a gente busca isso, como é que a gente começa hoje, né, com mais tempo de portfólio andando e com muita informação, como é que a gente busca correlação. Então você vê o brilho no olho de criar uma área e com o nosso apoio, né? O Borges o Borges está muito junto deles, né? Nessa área de KPIs, né? E pensando de como a gente vai enriquecer os nossos sistemas internos para que a gente consiga começar a criar correlações que nos ajudem a acertar mais, sabendo que a gente sempre vai errar. Quando a gente vai para a área de comunidade, que a Ju lidera, enfim, a gente hoje com 107 startups, vocês já tiveram em vários dos nossos eventos, né? O quão é importante levar conhecimento e quão é importante fazer com que os empreendedores se falem e dividam os seus problemas e como tem que ter muito jeito para fazer isso, né? Então, a gente vai criando áreas que realmente adicionam valor para a vida do empreendedor e as pessoas vão achando os seus espaços dentro da Domo, né? Porque acho que uma das coisas que a gente tenta bastante desmistificar é a história de que em Venture Capital você só vai ser bom se você for gestor do fundo. Não, você pode ser um excelente advogado, pode ser o melhor advogado de Venture Capital do mercado e ser o diretor jurídico e o sócio jurídico da nossa gestora. Você pode ser o sócio, a sócia de marketing da nossa gestora, tocando uma área gigante de marketing onde a gente vai ajudar as empresas. Então, desmistificando essa coisa que você só pode ser gestor e entendendo que existem várias características e você pode ser sócio da empresa fazendo outras coisas, o importante é querer ser sócio.
Isso é o que a gente discute muito, né? Porque não tem um planejamento de carreira muito grande. Né? Assim, ou você sócio ou não você sócio. Né? A Doma bem objetivo. Muito bem objetivo. A Doma nunca vai ser uma empresa de 3 mil funcionários, né? Que vai ter vários níveis de vice-presidente, diretor, superintendente. Não vai acontecer. Nós somos um grupo de pessoas que a gente gostaria que o máximo delas que continuarem com a gente na jornada sejam nossos sócios. E um dia eu, o Rodrigo, o Felipe, principalmente nós três, que somos mais velhos que o Márcio, vamos nos aposentar, né? E a gente quer que a Domo continue, né? A gente sempre imaginou a Domo como uma empresa geracional, né? Uma empresa que daqui a 50 anos eu vou estar lá vai ser um retrato na parede, esse é o cara que fundou, né? E a empresa está lá, com cultura, com gente, com outros gestores, levando à frente o trabalho que a gente começou. Então, se não tiver visão de longo prazo, Venture Capital não é o melhor lugar para trabalhar. Se tiver, aí eu digo que pode ser um lugar apaixonante para trabalhar. Em termos de habilidades, atitudes, comportamento, quando você vai contratar uma pessoa para fazer parte da Domo, né, para sua gestora, quais habilidades, comportamentos, atitudes você mais observa para decidir se essa pessoa vai fazer parte do seu time ou não, né? Na verdade, você está contratando sócios, né? Exatamente. Então, se não tiver cabeça de sócio na largada, da mesma maneira que quando a gente faz o investimento, a primeira coisa que eu penso é quem vai comprar. Se a gente contrata alguém, eu digo assim, tipo, vai ser nosso sócio? Eu quero... É difícil na largada saber isso, né? Mas, obviamente, enfim, a gente... ao longo dos anos foi melhorando, né, na questão de tentar conhecer as pessoas. Mas habilidade depende para quê, né? Então, dependendo do que você vai fazer, eu procuro uma habilidade se eu tiver uma necessidade específica. Estagiários é muito mais realmente pela atitude, né? E de pensar a longo prazo. Nada contra pensar a curto prazo, mas é que eu acho que quem pensa a curto prazo vai ser mais feliz no banco. Do ponto de vista de curto prazo. Talvez vá trabalhar bem mais, talvez não seja tão bem tratado, talvez seja, enfim, depende para onde você vai, mas a gente tem que realmente, mas acho que sintetizando, tentar lá no começo da conversa identificar que essa pessoa pode ser uma pessoa que vai envelhecer com a gente e vai ser a nossa sócia. Legal, a gente tem a percepção aqui do nosso lado, olhando de fora, né? Quem não está no dia a dia de um fundo de Venture Capital, eu nem tanto porque eu entendo bastante desse mercado, mas o que as pessoas trazem é, poxa, o mundo de Venture Capital ele é muito intangível, você não tem métricas, você não tem histórico para tomar decisões, né? Enquanto que você olha para o mercado mais late stage, próprias ações que estão abertas na bolsa, né? É muito mais quant, você consegue ter números, você consegue ter benchmarks mais claros. Como que você enxerga isso? Venture Capital é muito no intangível? É muito arte? Acho que depende do estágio. Assim, no pré-seed, no seed, é arte. É muito mais arte que ciência. E eu costumo dizer o seguinte, eu não sei ler uma planilha, mas eu sei ler os olhos do empreendedor. E que para mim, nesse momento, é o que interessa. Quando você vai para a série A, eu acho que você já está lendo planilha bem mais do que lendo empreendedor. Da série B para frente, você está basicamente lendo planilha. Então, depende do estágio que você quer. Eu, por exemplo, eu não sou um gestor de growth. Eu não sou um gestor de série A e B. Eu sou um gestor de seed. E jamais deixarei de ser um gestor de seed. Porque é onde eu gosto de estar, é onde eu acho que os meus conselhos podem ajudar mais, né? Então, até porque eu sou muito ruim de planilha, diga-se de passagem. Tem pessoas sensacionais trabalhando comigo que são boas de planilha. Eu sou muito ruim de planilha. Nem gosto, na verdade, assim, nem gosto. Então eu gosto mais de transmitir o meu conhecimento, transmitir as minhas opiniões e discutir as minhas opiniões em fases mais estratégicas da empresa, de tomadas de decisões, de ações que vão levar a empresa para um caminho A, um caminho B. É engraçado que no seed, né, a decisão entre A e B, ela pode levar a empresa para cá ou para lá. Quando você está na série C, é meio daqui para cá. Mas aqui é daqui para cá. Então é muito... a amplitude, né, de uma decisão ou outra no seed é muito grande. E eu, assim, meio que resumindo o onde eu gosto de estar, né, eu tenho uma frase que eu usava muito com os meus filhos e que agora eu costumo usar um pouco com os meus empreendedores, né, que eu tenho certeza absoluta que eu não sou mais inteligente que vocês.
só que eu sou mais velho. Então, eu vivi coisas que vocês ainda não viveram. Não tem problema nenhum seguir por essa rua. No final tem uma parede. Se você quiser, meus filhos normalmente eles iam. Alguns empreendedores já não vão mais. No final dessa rua tem uma parede. Você pode bater na parede e voltar. Eu vou estar aqui esperando. Não vai ter problema nenhum. Então, é isso que eu acho que a gente consegue passar, entendeu? E teve um episódio que eu acho que foi quando isso materializou muito forte em mim, e talvez tenha sido o episódio que foi o episódio decisor para eu abraçar definitivamente a carreira de Venture Capital, né? Eu estava com dois empreendedores que eu gosto muito, né? Uma startup que eu adorava, que infelizmente não deu certo, lá do meu primeiro portfólio. E uma vez eles me ligaram, pô, eu estou com um puta problema, não estou conseguindo sair desse... Né? Contou lá o problema, e aí eu falei, ué, por que você não faz isso? E aí, pô, os dois me olharam assim, como se fosse a chegada do Messias, assim. Falei, cara... E aí deu o clique, né? Para mim, que tinha 53 anos, era muito óbvio. Para eles que tinham 23, não era nada óbvio. E aí, foi aí que eu entendi o poder de transmitir essa experiência. E aí foi aí que eu efetivamente abracei o negócio, né? E eu tenho isso muito forte comigo até hoje, né? Eu jamais vou impor nada a um empreendedor, e é por isso que eu procuro o empreendedor que escuta, para que eu possa dividir. A gente, olha, eu já passei por isso. Você tem tanta certeza assim? Vamos, olha isso, olha aquilo. E aí, eu acho que é daí que saem as grandes soluções, é daí que saem e é daí que sai uma grande amizade. Porque no final, né, uma das coisas que acontece com a gente muito no Seed é que quando chega a Série A, a gente, como diz o Romário, né, passa para o banco de trás, sai da janelinha, então a gente vira muito mais um amigo do empreendedor e ajudando ele muito mais nas questões pessoais de como ele vai se relacionar com os outros fundos do que propriamente ajudando na empresa, né? A gente passa a não ter muito mais o que fazer na empresa, obviamente olhando os nossos deveres, os nossos direitos, mas a gente sabe que tem um fundo cuidando de uma nova fase da empresa. E é nessa hora a gente construir um relacionamento com o empreendedor que permite que a gente continue dentro, mas muito mais no lado pessoal, através dessa confiança que a gente criou. Então, eu acho que esse é um pouco da visão. Perfeito. Vamos pro livro? Antes do livro, eu só queria fazer uma última pergunta, que tá muito bom o bate-papo. Muito obrigado, Marcelo. Para o investidor anjo, né? Você atua num nicho muito específico do seed e pré-seed. E aí, naturalmente, tem muito investidor anjo que entra nessa fase também nas startups. Como que você aconselharia o investidor anjo? Imagina você como investidor anjo, a esse profissional, a esse investidor, a se aprimorar, manter um track record, um formato, um framework, entre aspas, né? Um playbook. Como que eu posso manter-me atualizado em relação aos meus investimentos, as minhas tomadas de decisões, e como eu posso aprender com meus erros? Como que você faria isso? Bom, vamos lá, uma das coisas bacanas em Venture Capital, né, que as pessoas tendem a não acreditar, mas é verdade, é que Venture Capital é um ativo financeiro como qualquer outro. Então, quando você olha lá um fundo de ações long biased, tem regras, né? O gestor de fundo de ações long ele tem coisas que ele não faz e tem coisas que ele faz porque o mercado já testou. O cara de hedge é a mesma coisa. Venture Capital exatamente a mesma coisa. A gente tem um monte de regra. Basta querer estudar essas regras. Daí a gente pode entrar já nos livros, né? Então, por exemplo, Investidor Anjo. O livro do David Rose, o Angel Investing, está tudo lá. Tá tudo lá. Lê o livro do Angel Investing do David Rose e você vai se transformar num investidor anjo bastante razoável, né? Do razoável para o bom é o quanto você vai evoluir depois do livro, mas você já vai começar a fazer investimento. Então, coisas básicas, né, que a gente vê, você tem 500 mil reais para investir em anjo? Ok, então você vai fazer 20 investimentos de 25 mil reais. Puta, mas tem uma startup, eu acho que eu quero botar 500, então vai fazer errado. Você não vai diluir risco, você tem que fazer 20 investimentos para você poder diluir seu risco. Sim ou não? Você tem tempo para olhar 20 startups? Você tem? Não tem. Então não faz. Entra num grupo de anjos, não seja um anjo sozinho. Aliás, o meu primeiro conselho para anjo é entre num grupo de anjos. Muito obrigado, Marcelo. Adoro esse conselho. Esse é o número 1. Entre num grupo de anjos porque já tem um framework ali, né? E tem outras pessoas para você se relacionar, pessoas que obviamente têm algum link com você, porque se você está naquele grupo é porque você
foi da mesma universidade, foi do mesmo grupo, tem cabelo branco, enfim, seja lá qual for o tema do... Se você quiser ser sozinho, tenha tempo. Porque se você não tiver tempo, você não vai conseguir ser sozinho. E 100% das pessoas que eu conheço que fizeram um investimento anjo se arrependeram. Quem eu não conheço que não se arrependeu, provavelmente é um cara de sorte que eu não conheci. Mas é sorte. Fazer um investimento anjo e dar certo é sorte. Ponto. Isso é matemática, né? Não tem como. Você está apostando na sorte. Então, e aí, se você está num grupo de anjos, automaticamente você já está tendo as informações que você queria, você já está fazendo parte desse grupo, pode ter um site ou não, pode ter um sistema ou não, mas enfim, a gente sabe que os grupos estão super organizados, os bons grupos estão super organizados e essa coisa já, a cultura já está, e a informação já está disseminada. Mas a primeira coisa é leia Angel Investing do David Rose, que é fundamental para qualquer pessoa que queira começar a investir em anjo, e depois procure um grupo de anjos da sua afinidade. Espetacular, já está indicado o livro. Eu queria agradecer muito, Marcelo, pela sua dica e também por falar das redes de anjos. Para quem não sabe, eu sou fundador do Fé Angels. Fica a recomendação, se você não conhece redes de anjos, tem interesse em conhecer um pouquinho mais, se aproximar até da Universidade de São Paulo. A gente é muito próximo da Fé USP. Vai lá no site do feangels.com.br, se associa com a gente, vem conhecer gente nova, vem investir em boas startups. Inclusive, parte do trabalho que a gente fez lá tem um pouquinho de mim na minha dissertação de mestrado, que é um manual prático, uma proposição de manual prático para investimento anjo no Brasil. Então a gente fez um estudo das melhores práticas na Europa, nos Estados Unidos, e tropicalizou aqui, e a gente aplica muito desse mestrado na nossa curadoria das startups para chegar o mais redondinho possível. E a gente já tem alguns cases de sucesso aí junto com a Domo, de co-investimento. Então, muito obrigado aí por ter exaltado esse trabalho, porque o pessoal dá duro lá no Fé Angels para fazer um excelente screening e também poder contribuir com a Domo para a gente fazer essa troca de deal flow que a gente tem tão positivo. Então, valeu o disclaimer. Nem ia falar do Fé Angels, mas você falou, não tem problema. Não, é importante, é super importante para nós que as pessoas ganhem dinheiro com Venture Capital. Para mim é super importante que anjos ganhem dinheiro, porque vão ser pessoas que vão falar bem do nosso mercado, né? Eu não quero detratores do nosso mercado. A pior coisa que tem para mim é quando o cara, eu investi, fiz um anjo lá na empresa do sobrinho de um amigo e foi uma cagada, perdi tudo. Nossa, isso é horrível, porque um detrator fala para várias pessoas, né? Eu prefiro as